pelo YouTube. A felicidade é porque podemos, nesse momento, congregar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, em favor não só daqueles encarnados, mas também de todos os nossos irmãos desencarnados que estão, nesse momento, na nossa Associação Espírita Fé e Caridade em tratamento. Então, é com muita satisfação e muita alegria, de fato, que a gente se reúne nesse horário para lembrar não só dos nossos irmãos em situação de rua que lá hoje estiveram, mas também aqueles que não puderam estar, aqueles que estão fazendo um esforço muito grande para superar as suas dificuldades, né? E também aqueles que estão em tratamento. Então, o nosso trabalho de hoje visa a gente atender a todas as necessidades que normalmente procuram a nossa casa. Então, nós vamos pedir a Fabiana, não, vamos pedir ao Omar que faça a prece de abertura hoje. Por gentileza, Omar. Então, amigos, a todos que estão acompanhando hoje aqui com a gente, que possamos agradecer mais uma vez a oportunidade que temos de estarmos encarnados nesse momento, aqui neste plano, esta oportunidade da vida, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de sermos felizes ao servir aos nossos irmãos que estão sempre ao nosso lado, familiares, amigos, irmãos de alma, amigos. Que Jesus abençoe a todos, que ilumine os corações de todos, com a alegria e com a gratidão que hoje estamos envolvidos em Teu nome, Senhor Jesus. Pedimos aos coordenadores deste grupo e da nossa casa de oração e de alegria, que possa nos autorizar a dar início ao nosso encontro televisivo, que possamos compartilhar os nossos conhecimentos, discutir e explanar pensamentos que possam auxiliar a quem for, a quem necessitar. Que Jesus abençoe a todos e damos por iniciado este encontro da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa atividade é a gente estudar um item do Evangelho, um pequeno item do Evangelho, em que a gente possa juntar os nossos pensamentos através dos ensinamentos de Jesus. Aqui a gente não tem nenhum expert, são todos nós trabalhadores de boa vontade que estão aprendendo, que estão buscando conhecer e entender melhor esses ensinamentos de Jesus, para que a gente consiga colocá-los em prática no nosso dia a dia. Na noite de hoje, nós vamos estudar os itens 3 e 4 do primeiro capítulo. O primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. E os itens 3 e 4 falam do Cristo. E é esse item que nós vamos ler agora e vamos conversar sobre ele depois. Então, ele diz assim: Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso,
encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quando as leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são seus distintos, sem distinção, o objetivo da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensina-lhe o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e, sobre muitos pontos, limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Muito bem, aqui está o texto que hoje a gente se propõe a comentar, a refletir em cima dele. Mas esse texto ele não está isolado, ele faz parte do capítulo, né, que fala das 3 revelações. Kardec aborda primeiro Moisés, onde ele apresenta os 10 mandamentos. Depois ele fala como segunda revelação a vinda do Cristo, os ensinamentos do Cristo. E depois Kardec fala sobre o Espiritismo como a terceira revelação. E ele fala da importância da aliança da ciência e da religião. E lá nas instruções dos Espíritos, ele fala sobre a nova era. Então, por que nós estamos hoje abordando sobre o Cristo? Porque nós estamos justamente no mês em que a gente lembra do nascimento do Cristo. E nada mais importante do que a gente lembrar o porquê dele, porquê que ele esteve entre nós, né? E Kardec deixa claro aqui que a vinda do Cristo, ele não veio mudar a lei. Que lei que ele se referia? A lei de Moisés. E ele veio dar vivência a essa lei, ele veio vivenciar. Mas ele, ao vir aqui, ele falou também do abuso que existia nas práticas exteriores e nas falsas interpretações que existiam na época. E ele resume esses ensinamentos
na lei maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele disse que aqui, nessa citação, nessas citações, está toda a lei e os profetas. E os profetas, ele lembra os ensinamentos que estão lá no primeiro Testamento, né? Isaías e vários outros, as informações, os ensinamentos que contém lá. Então, ele não veio mudar a lei de Moisés, o que ele trouxe, mas ele veio mostrar o que as interpretações que tinham de erro, né? Então, ele veio dizer que Deus não é um Deus que castiga, é um Deus de amor, né? Então, ele veio aqui, ele veio para cumprir, ele veio vivenciar essas leis, ele veio servir de exemplo para nós. Por isso, Kardec, no Livro dos Espíritos, ao perguntar qual foi o ser que esteve aqui mais perto da perfeição, e os Espíritos falam muito claramente para nós que foi o Cristo. Então, a importância do Cristo para nós é muito grande. A importância dos ensinamentos dele, da vivência dele. Isso é o de mais importante. Então, quando a gente chega no Natal e está lembrando de Jesus, o mais importante não são os presentes que a gente oferta, os presentes materiais. Qual é o presente realmente que Jesus gostaria que a gente desse? E sim que a gente vivesse essa lei de amor. E sim que a gente estivesse no próximo como nosso objetivo maior. E ele lembra que esse próximo não é aquele que está na mesma religião que a gente. O próximo é aquele mais necessitado em que está ao nosso alcance, em que a gente possa ajudar. Na época, quando Jesus falou isso, ele usou a parábola do samaritano para demonstrar claro para os escribas que o próximo que a lei se referia não eram só os judeus, não eram só que faziam parte da sua família, da sua comunidade de religião, e sim que eram todos os seres humanos, aqueles mais necessitados, em que a gente tivesse a nossa oportunidade de ajudar, fossem eles quem fosse, de que religião fosse, de que seita, de natureza fosse. É um irmão nosso, filho do mesmo Deus. Então, esses ensinamentos de Jesus, ele tem um poder e mudou toda mudou todo, tanto é que nós hoje falamos que tudo vem depois de Jesus, né? Então, a importância da vinda dele para nós é muito grande. E a lembrança que a gente tem em dezembro, que deveria ser todo dia, é essa, é da gente viver esses ensinamentos. Então, isso é que eu gostaria de trazer para vocês, mas eu vou ficar por aqui hoje para dar a chance de que todos falem. Eu gostaria, então, que o Guilherme dissesse o que ele refletiu sobre esse item agora, Guilherme, por gentileza. Muito interessante, Carlos. Eu também bem trago a reflexão no sentido de que qual é vem em complemento com o texto, no sentido de que Jesus, aqui no item 4, ele fala, o Kardec fala assim: ele vem ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, né? Essa verdadeira vida. No sentido, no início ali também ele fala no item 3, dar-lhe seu verdadeiro, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido, né? A lei de Deus. E vendo nessa reflexão de ver a verdade, eu estava vendo aqui no livro Renovando Atitudes, não sei se vocês conhecem, ele tem uma passagem que ele comenta aqui: nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois em realidade ela se forjou entre nossas convicções mais profundas, sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo ou errado. Nós convencionamos, né? Chamar de certo ou errado. Isto é, verdadeiro ou falso. Então, veio Moisés e trouxe as leis de Deus.
tiveram várias leis para complementar, digamos assim, essas leis divinas. Leis, muitas vezes, até a nível para controlar, para o povo ter um norte, né? Mas, então, cada um de nós, nesse tempo, nessa infância que nós estávamos, e até hoje, muitas vezes, temos certas visões de como a gente acha que é a espiritualidade, como a gente acha que é a verdade da lei divina. Mas daí vem Jesus e mostra e vivencia a lei de Deus. Tanto que Jesus fala que o meu Pai que está nos céus, isso é, o modo que Jesus vê Deus é que é o modo certo de ver e viver essa lei de amor. Então, temos que buscar nos igualar ao nosso modo de ver, como Jesus nos ensina. E isso está nos evangelhos. E isso nós voltamos ao evangelho e vemos o Cristo. Como ele, diversas passagens, como ele, em determinada tipo de como agir, como Jesus agiria. Então, como Jesus agiria, essa é a verdade. E não, muitas vezes, como nós achamos que é a verdade. E eu acho que é interessante porque essa semana eu estava refletindo esse ponto de qual é a nossa verdade e qual é a verdade de Jesus. E veio de encontro com o tema do Evangelho, porque o Cristo vem nos trazer essa verdade, esse modo que temos que ver a lei de Deus. E no final até desse mesmo texto tem 2 parágrafos. Procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, né? Mudar nossa visão, muitas vezes que nós criamos como se fosse certo ou errado. Pois nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. Abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda parte. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade, qual a se referia o Mestre Jesus. Então, eu só queria só mais trazer mesmo esse ponto, como enxergar com os olhos de Jesus. E é dia a dia, buscando no Evangelho, e é o Cristo que nos ensina, como nosso guia e modelo, conforme Kardec nos traz no item 625, né, na pergunta. E acredito que era isso, mais esse nível de nosso modo de olhar, né? Nós buscar olhar como Cristo, seguindo como Kardec nos introduz ele, né? Moisés, Cristo e o Espiritismo, dando seguimento no modo de ver a lei divina, né? No modo que nós interpretamos e vivenciamos essa lei divina. Acho que era isso, pessoal. Obrigado, Guilherme. Adriano, e você, Adriano, o que nos fala sobre isso? Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Interessante nós pensarmos sobre essa, como disse o Guilherme ainda há pouco, a visão que Cristo tinha a compreensão sobre a lei divina e como ele tentou, né, naquela época, trazer para todos essa compreensão, alargar esses horizontes. E vejo que nós estamos nosso aprendizado ainda precisamos ainda muito amadurecimento espiritual para alcançar aquele nível de compreensão que Cristo já detinha. E o que hoje nós encontramos é o conflito que nós temos com a lei divina, que nos traz tristeza, ainda muito sentimento de culpa, de incompreensão mesmo, né? Tudo que essa incompreensão traz e que faz com que nós estejamos nos debatendo contra a ação da lei. E que o Cristo intentava, com seu exemplo, as palavras, era que nós estivéssemos em harmonia com essa lei. Porque nós estamos imersos na lei divina, não há como escapar da lei divina, ela é inescapável. A lei humana, a gente sabe que falha, e muita gente se furta à ação da lei humana, né? Mas a lei divina não.
a lei divina, mais cedo ou mais tarde, ela age sobre nós, né? Com a justiça, toda a justiça divina que é perfeita. Então, com tudo aquilo que foi dito ali no Evangelho, nos itens 3 e 4 aí do capítulo 1, eu compreendo que a vontade do Mestre era que nós, mais rapidamente, pudéssemos ter uma compreensão da lei, uma clareza, que nós ainda não temos. E ele, como diz ali, ele deixou muitas coisas implícitas, porque não era ainda o tempo. Hoje nós estamos mais evoluídos moralmente, intelectualmente e conseguimos entender melhor. Porém, naquela época, foi necessário até antes de Jesus, Moisés estabelecer não só deixado o decálogo, mas também a lei civil, que era muito dura, e justamente porque o próprio povo era endurecido. E o Cristo veio realmente nessa questão da lei mosaica, lei civil, trazer fim a essas falsas interpretações, a preocupação excessiva com aspectos exteriores, e vem mostrar que realmente o que importa é a essência, é o que a gente carrega no coração, na alma. Então isso fez toda a diferença, e é necessário que a gente sempre se paute por isso na nossa vida, procure levar isso adiante, né? Principalmente o exemplo, né? Que é o que fala mais alto, né? Do que qualquer teoria, qualquer palavra, é o exemplo. Mas vejo que o Cristo, ele intentou realmente que nós compreendêssemos a lei divina para que nós vivêssemos em harmonia com ela, deixássemos esse sofrimento, essa dor, porque aquele que está em harmonia com a lei divina tem a felicidade, né? Começa a experimentar a felicidade. E mais do que isso, quando ele falou que veio dar cumprimento à lei, é porque ele também queria que nós fôssemos agentes da lei, estivéssemos um passo além, então ajudando que essa lei fosse colocada em prática. É isso aí. Valeu. Obrigado, então, Adriano. Fidelis, e você, Fidelis, o que você destaca aí no texto? O primeiro parágrafo aqui foi o mais forte para mim. Jesus não veio destruir a lei. Muito pelo contrário, né? Ele veio consolidá-la. Ele veio fazer com que se cumprisse as leis e as profecias, né? Mas de uma forma diferente, através do exemplo, através do amor. Então, vivenciando e exemplificando, né? E trazendo uma espécie de popularização de Deus, porque até então, para chegar a Deus, só através dos sacerdotes, dos profetas, né? E como já foi dito, em nome do poder, o pessoal deturpava, modificava em favor próprio, né? Então, Jesus veio tornar o acesso a Deus universal. E o caminho, como ele mesmo já diz, é ele, não ele propriamente disse, o personalista, mas os exemplos, os ensinamentos. Então, quem vive Jesus vive as leis de Deus. E como as leis de Moisés, ele, digamos assim, no nosso vocabulário, modernizou. Então, quer dizer, aquela lei dura, como o Adriano mencionou, aquilo tudo deixou de existir, porque ele foi esclarecendo, né? E tornando as pessoas mais humanas, mais amorosas. E foi a lei que ele instituiu, né? A lei do amor. E quem ama não precisa nem de Código Civil, porque primeiro está respeitando as leis de Deus, né? E segundo, não precisa de Código Civil, porque as leis de Deus são imutáveis. Quem consegue seguir as leis de Deus não precisa de Código Civil. Em primeiro lugar, ele está cumprindo as leis. Qualquer Código Civil de qualquer nação cabe dentro das leis divinas e sobra espaço à reveria, né? Então, é isso aí. Ok.
Valeu, então. Obrigado, Fidelis. Tá? Omar, e você, Omar, o que nos fala a respeito? Só para a gente entender um pouquinho que Moisés, ele trouxe os 10 mandamentos, né? Foi a primeira, dizem que é a primeira psicografia que ocorreu, né, no nosso planeta conhecido, né? E ele depois trouxe as leis mosaicas, né? Que a gente conhece muito a questão do olho por olho e dente por dente. Por que ele trouxe o olho por olho e dente por dente? Antes de Moisés, era comum se fizesse algum crime, cometesse algum abuso contra alguma pessoa da minha família, por exemplo, era comum que as pessoas exterminassem toda a família, então não fizesse. Então, Moisés trouxe um senso de proporção, do olho por olho e dente por dente, além de trazer os 10 mandamentos, certo? E com esses 10 mandamentos, ele botou um código de conduta para o povo hebreu e todos os povos, né? E Moisés veio 1500 anos antes de Cristo. Quando Cristo veio, e o texto ali fala que ele não veio, como o Fidelis lembrou, e ele não veio destruir a lei. Ele veio dar um novo cumprimento, uma nova roupagem, uma nova interpretação. E ele sintetizou os 10 mandamentos na frase mais importante desse texto, que é amar a Deus ou ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é um poder de síntese de extrema inteligência que o Cristo nos trouxe, porque se a gente for pensar isso, tem tantas nuances, tantas situações e que nos fazem, se a gente tentar cumprir isso, a gente se torna feliz, porque a gente vai ao encontro do Pai, ao encontro de Jesus. E colocando, para terminar a minha fala, uma coisa que o Cristo, como diz o texto ali, que mais combatia na questão, quando faziam o questionamento para ele, é a questão da hipocrisia, né? Que eu acho que é um mal de todo ser humano encarnado, né? Então a gente é muito rigoroso com as falhas, com os erros dos nossos irmãos, e a gente é muito benevolente para com o que a gente comete de equívocos. Então acho que o caminho é amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e tentar eliminar da nossa vida a nossa hipocrisia. Primeiro com nós e não exigir do outro. Sim, a nossa hipocrisia, acabar com a nossa hipocrisia. É isso. Obrigado, Omar. E Lilian, e você, o que nos diz? Oi. Aqui o que me chamou a atenção no texto, assim, a frase, né, que mais me chamou foi ali: veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas nos reinos do céu. Ensinar-lhes o caminho que para lá os conduz, os meios de se reconciliar com Deus. Então, ele demonstra ali, querendo dizer assim, que hoje nós não estamos conciliados, né? Então, ele lembra ali que nós temos que nos reconciliar com Deus. Ele trouxe várias ações, ele praticou várias atitudes, mostrando como que a gente pode se reconciliar com Deus, com esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, né? E principalmente lembrar que aqui a gente só está de passagem, né? Aqui não é a nossa vida verdadeira, né? Que a gente vai, como ele fala, não, a verdadeira vida não está sobre a terra, mas nos reinos do céu. Que a gente consiga sempre se lembrar disso, né? Que no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, a gente consiga se lembrar que a gente está aqui de passagem. E aqui está muito para poder auxiliarmos uns aos outros. Para quê? Que a gente possa se reconciliar com esse Pai amoroso que está lá, de braços abertos, nos esperando. E que nós não estamos indo atrás, ele está aguardando por cada um de nós.
só depende de nós fazer a ação, né? Nos reconciliarmos com ele. Seria isso que me chamou a atenção, Carlos. Obrigado, Murilo. Muito bom também. Murilo, e você, Murilo? O que você destacou no texto? Hoje eu passo, seu Carlos, vou ficar só de ouvinte, por gentileza. Obrigado. Não tem problema. Diego, e você, Diego? O que você refletiu sobre esse item hoje? Então, né, eu estava pensando, depois dessa leitura, muitas vezes, enfim, a gente comete erros, né, e aí a gente pensa, né, no que a gente fez, enfim, o que eu poderia ter feito, e aí às vezes a gente pensa, tá, é só fazer o que Cristo faria, né, a gente sabe o que temos que fazer, né, mas às vezes a gente se apega na nossa imperfeição no sentido de que, eu sou imperfeito, né, eu sei que o que deveria ser feito, né, o que Cristo faria, né, no meu lugar, mas ele é perfeito, né? Eu ainda estou muito longe, né? Então, se a gente quiser saber, né, o que deverá ser feito numa determinada situação, é só realmente a gente pensar o que Cristo faria, né? Realmente ele, né, teve a lei lá, tudo, e ele nos mostrou que é possível cumprir, né? Então, acho que é isso que eu trago para a noite de hoje. Valeu. Obrigado, Diego. Carlos Roberto, e você? O que nos fala? Qual é a tua reflexão sobre esse texto? Boa noite a todos. A frase que eu destaco do texto é, já no início do item 4, mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Todos conhecemos que um bom chefe, um verdadeiro pai, mãe, ele vai conduzir e ele vai ter a sua autoridade com residência na sua moralidade, né? No seu exemplo. As palavras, o culto exterior, como foi mencionado ali anteriormente no texto, ele pode até convencer, mas o que vai arrastar homens a mudarem o comportamento vai ser o exemplo. Interessante também que o título ele começa com o termo Cristo, né? E Cristo, em leituras que eu fiz anteriores, ele remete a um termo grego, aí depois ele sofre uma variação com o latim e vai definir que Cristo é aquele que é o escolhido, o abençoado, né? E por que ele foi escolhido, abençoado? Um ser de luz que veio para esse mundo e nos deu exemplos das mais variadas formas, né? Ele foi resistente, ele foi resignado, sofrendo as mais variadas adversidades que nós lhe oferecemos, né? Nós demos um coxo, um recipiente onde um animal faz a refeição, para ele ter como a primeira cama no mundo. Ele sofreu ingratidão de todos, né? Num dia ele é ovacionado pela população, no outro pede a crucificação dele. Ele sofre uma humilhação sem necessidade de sofrer nenhum tipo de humilhação, não precisava nada daquilo. Ele é paciente, ele perdoa quem o ofende. Então, nesse comportamento de Cristo, de Jesus, ele se torna Cristo e é onde reside a sua autoridade. É isso que eu destaco no texto, senhor Carlos. Obrigado, Carlos. Denise, e você, Denise? O que você refletiu? Então, boa noite. Peço desculpa aqui que eu estou fungando, que eu estou com uma rinite aqui atacada. Mas eu acredito que eu e a Lília, nós estamos em sintonia, foi a mesma frase. Mas então eu vou fazer um link ali com o que a Lília falou, ali da reconciliação, no segundo parágrafo, né, que ele fala, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Então, quantas chances a gente tem de se reconciliar com Deus, né? Quantas reencarnações, quantas oportunidades, né? Exemplo ele nos deu, né? A gente não precisa de mais nada.
A gente tem todo o exemplo que ele nos deu para essa reconciliação, para essa reforma íntima, para amar ao próximo, quantas oportunidades a gente tem. E aí também quero destacar o que o Guilherme falou, né? Como é importante esses momentos que a gente tem aqui juntos aos sábados, né? Quantas pessoas estão nos ouvindo, e essa troca, porque é como o Guilherme falou, a leitura é uma interpretação, né? Não quer dizer que o que eu estou lendo aqui, que eu interpretei que é o correto, que o outro, né? Mas essa troca, né? Pô, às vezes eu não vi de tal forma, porque a gente lê um texto, lê uma... Cada vez que você vai pegar o evangelho, como até quando a gente repete o tema, né? Como a gente vê coisas diferentes em outras oportunidades, o momento que a gente está vivendo, né? Então, como é importante essa troca de conhecimento, de visões que a gente tem. Então, vem bem no que o Guilherme falou ali, a interpretação, né? Porque cada um interpreta a sua maneira. E, na verdade, Jesus ele nem veio com nada escrito, né? Ele veio só com um exemplo. Então, acho que destacar muito também essa importância desse sábado à noite aqui que a gente tem junto, né? Para essa troca de reflexões, para essa troca de energias, para essa troca de quem está em casa também pode, né? Nesse momento também, concordo, poxa, não me dei conta disso. Acho muito importante isso, seu Carlos. Muito obrigado, Denise. Ivete, Ivete? O que você destacou hoje? Ai, eu vou ficar com uma frase. A lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Então, assim, como a gente tem dentro da gente já esse germe, né? E esse Jesus, ele é tão paciente com a gente que através dessas reencarnações a gente vem, a gente já entende, já tem esse germe, já pratica pouquinho e ele sempre está dando a chance, né? E outra coisa que eu vou ler uma frase para fechar, que no livro A Caminho da Luz, eles fazem todo um estudo dos antecedentes de Jesus, né? E ele diz assim, a vinda de Jesus, uma frase que ele inicia assim, ó, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então, Jesus, né, com todos os ensinamentos e como um espírito superior, a humildade que ele teve, né, de revogar as leis de Moisés com a paz e a tolerância e o perdão, né, e falar de um Deus, ele veio exemplificar a lei de amor, né, e de todos os ensinamentos, nossa, ele chamou para junto dele os apóstolos, gente, pessoas simples, né, podia ter chamado muitos doutores da lei, tudo que provavelmente até, não sei se aceitariam, mas ele foi nessas pessoas mais humildes, né? E a gente percebe também que todos os ensinamentos de Jesus, as pessoas mais simples é que mais tocam o coração, né? Mas essa humildade que ele fala ali. Então, assim, quantas oportunidades, e de saber que Jesus nos ama como ama igualmente a pessoa, o espírito mais elevado, mais puro, ele ama a gente igual, né? Então, esse amor que ele tem por nós. E essa paciência é que me encanta, assim, né? Essa humildade dele. Então, a gente tem muito a aprender, muito a exemplificar ainda. Eu acho que é isso que eu vou falar hoje. Ok, Ivete, obrigado. E você, Fabiana, o que separou para nós hoje? Então, foi justa a parte da Ivete que me chamou a atenção, faço delas minha palavra, e que Jesus, apesar de ser o governador espiritual, ele não teve a pretensão de que ele vindo todos nós modificaríamos, porque existe uma lei que é de progresso, que é uma lei divina, natural, que é de cada um. Cada um vai ter o nosso tempo como indivíduo e como coletividade, de entender essa lei de amor, né? Que é para todos. Todos têm acesso, mas cada um vai ter que buscar e fazer essa sementinha germinar. E eu só queria complementar, então, com uma frase do livro Pão Nosso, que é intitulada, item 61, O Homem com Jesus. O texto termina assim, que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós?
É isso, Carlos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Fabiana. Muito bem. Guilherme, e os nossos irmãos que estão conosco aí no YouTube, o que disseram? Bom, Carlos, aqui estamos com 11 pessoas acompanhando nesse momento. E apenas a Giovana Risotto deu boa noite, a Nete Tonoli, a Roda Lemos Cunha e a Maria Gabriela Rocha deram boa noite. E hoje aqui, antes de começar, deu um probleminha no meu computador, né? Que eu comprei no YouTube e eu acabei não vendo que eu fiquei logado na minha conta do YouTube, na transmissão. Então, após a transmissão aqui, eu vou jogar ele para a conta da associação. Só peço desculpa ao pessoal aí. Ocorrido. E são essas pessoas que estão conosco, então. Hoje aqui. Ok, obrigado a todas elas, que a gente possa continuar vibrando juntos, né? Para a gente encerrar o nosso encontro de hoje e passarmos para a prece final, eu gostaria de trazer uma poesia que a Caravana distribuiu há anos atrás, e hoje uma irmã nossa me mandou essa poesia. Essa poesia ela está lá no livro Antologia Mediúnica do Natal. E ela veio pelo Espírito de João de Deus, através da mediunidade do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. E a poesia, o nome dela é Na Noite de Natal. E ela diz assim: Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de seda e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos desse mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimentos de eterna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Então, com essa poesia, em que a gente procura, assim, homenagear aquele que é mais importante para nós, que é Jesus, eu peço a Fabiana que faça a prece final, por gentileza. Tem que abrir o microfone. Senhor Jesus, que a tua misericórdia recaia sobre os nossos corações, proporcionando em nossas almas mais tolerância, piedade e compreensão para com as nossas faltas e as faltas de todos aqueles que nos rodeiam. Direcionamos, Senhor, nossas orações neste momento para todo irmão, encarnado ou desencarnado, que vagueia pela vida, com o coração amargurado, cheio de fel e de ódio. Que possa, neste momento, Senhor, essas nossas vibrações amorosas tocadas pelo Teu amor, envolver estes irmãos, apaziguando um pouquinho essa dor de quem vive na solidão, de não ter a compreensão do amor, da justiça e da bondade de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor,
e perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Assim seja. Graças a Deus. E assim, desejando a todos uma semana de muitas alegrias, de muitos encontros, de muitos sentimento de paz, de tranquilidade. Esperamos nos rever no próximo sábado. Fiquem com Deus.